Vamos começar então. Estamos com a segunda participação do Zambrota. Muito obrigada. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui. E com o Gorila, Júlio Gorila. Brigadão. Salve, salve. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. Quero começar com 2 perguntas para você, Ótimo, Gorila. tudo bem. A primeira é: você alisa a sua barba? Não, ela tá até seca, pra falar a verdade. Mas tem cara de que passa um secador e penteia, né? Um bálsamo. Não passa. Isso não. A barba dele é mais lisa que a minha, né? Condicionador. Muito mais. Vocês têm mais ou menos a mesma cor. É, de cabelo, tonalidade, parece mesmo. Mas- É verdade. Mas a minha é mais áspera, né? Muito mais. Aqui acho que eu vou precisar Você passar pode pegar os dicas com secadores. ele. Eu vou pegar dicas da Pega barba. dicas. E conta como você começou na modalidade, pro pessoal conhecer essa Tudo história. bem, tudo Na bem. modalidade, e pode contar antes também, que você falou que... fez Conta como você nasceu. Tá, eu nasci da minha mãe, mas eu não me lembro muito bem, não. Bom, o que eu me lembro, pra falar a verdade, são desde os meus... Eu tenho, na verdade, memórias que não são tão de novo, mas de 7 anos de idade, 6 anos de idade, eu sempre fui voltado ao esporte. Até minha mãe me segurava um pouco, não deixava eu sair de casa, porque ela falava que eu era muito excessivo em relação a isso, né? Bom, o tempo foi passando, eu sempre gostei de todos os tipos de esporte, só que eu me foquei mais no basquete, ali por uns 10 anos de idade, e levei esse estilo de esporte até uns 18 anos, por aí. Então, treinei bastante, treinava muito tempo sozinho. Eu sempre fui um cara que treinou muito, independente do esporte que eu estava. Então, por exemplo, eu ia jogar basquete sozinho com a bola, ficava lá 4 horas, 5 horas arremessando, treinando drible, tudo sozinho. E por que saiu, Gorila, do basquete? Então, eu gosto muito. Aliás, eu até tô começando a voltar a brincar, assim, mas eu não encontrava muitos parceiros, porque o Brasil é mais um país do futebol. Sim. Então, o que aconteceu? Eu comecei a querer tá num esporte de coletividade, então eu comecei a jogar futebol. Eu comecei muito mais velho comparado às pessoas do Brasil, né? Então, eu comecei a jogar futebol aí com 16, 17 anos. E aí, com os 18 para 19, eu me foquei só no futebol. Aí, eu comecei a jogar campo, salão, fui para time de várzea. Jogava razoavelmente, vamos se dizer assim. E ali, pelos meus 20 anos já, eu conheci a musculação, na verdade, com 19 anos. Antes de você fazer a musculação, você já tinha... Você achava que você tinha uma genética boa, que você era fortinho? Olha, boa pergunta. Comparado com a média, vai? Boa pergunta. Ó, eu vou te falar meu peso, aí você toma suas considerações. Eu, com 20 anos de idade, com a altura que eu tenho hoje, 1,80... Na verdade, eu cresci um pouco, mas eu tinha 1,81. Eu pesava 56 quilos. Caceta! Era muito magro. Eu sempre fui muito magro. Acho que não. Você não era um gorila, então. Não, eu era mais para um graveto. Um bugio, né? Alguma coisa assim. Um bugio, pode ser. gibão, Uma não sei. cacaranha. Você também era magricelo, né? Bem magricelo. Tem fotos horríveis do corpo. Eu com 16 anos, quando eu comecei a musculação, eu tinha 49 quilos, 59 quilos, Gente. 1,76 m. Eu ainda era mais Disputa baixo de quem é mais magro. com 16 anos, Eu sempre fui muito magro. Essa é uma coisa que, assim... E você acha que você começou na muscula por isso? Você Sim, te incomodava, com sei lá? certeza. Quando eu comecei na musculação, não foi com o intuito, assim, de ser um atleta competitivo, porque eu nem sabia realmente do fisiculturismo. Conhecia Arnold Schwarzenegger, Ronnie Coleman, essas referências, eu acho que todo mundo conhece. Mas eu não encarava isso como esporte. Eu entrei na musculação mais pelo fato de eu ganhar peso e... É uma época de adolescência, então eu acho que você está numa disputa, assim, você sabe que isso atrai mais mulheres na questão, né? Então, foi assim que eu comecei. Mas aí eu comecei a perceber que só dependia de mim o esporte. Diferente do basquete, do futebol, que você está num esporte coletivo, e se você dá o seu 100% e o seu parceiro dá 80%, 70%, você pode não ganhar. Mas no fisiculturismo, na musculação em si, tudo que você faz é você que vai levar o mérito, ou não também, né? Se você não conseguir, você também leva isso nas costas, essa responsabilidade. Então, eu gostei muito. Eu falei, pô, isso só depende de mim. Então, cada vez eu comecei a me focar mais. E já nessa transição de vida do futebol para a musculação, aconteceu como eu posso dizer, uma surpresa na minha vida. Minha mãe, a gente morava junto, né? Até então, e ela decidiu sair de São Bernardo, é onde eu morava, e foi para a praia. E eu acabei ficando em São Bernardo, só que sem casa, sem nada, né? E eu tinha um dinheiro guardado, que eu sempre trabalhei desde os 14 anos. E aquela academia que eu treinava, eu fui lá e comprei ela, porque o dono tinha morrido num acidente bem em frente à academia de carro. Então a mulher dele estava com a academia, queria vender, apareceu essa oportunidade, eu tinha o dinheiro certinho no que era... Quantos anos você tinha? Tinha 19 para 20 anos. Caramba, que novinho. Sim. Aí apareceu a oportunidade, eu falei, cara, eu vou arriscar. É uma coisa que eu tenho certeza que eu amo. Vou viver disso e vou viver lá, né?
Tanto que eu não tinha uma condição adequada para se morar. Eu não tinha Você morava na academia, né? Eu vi isso em alguns lugares. Não tinha cozinha, não tinha... Tanto que 4 anos eu não tinha nem fogão nem geladeira. Eu comia comida que eu comprava do bar e tinha um micro-ondas, aí eu fazia às vezes batata doce no micro-ondas. Fazia crudiborismo também, que é aquele lance que os caras só comem comida crua, né? Eu não aguento muito não, já tentei, mas é foda. Mas eu dava um jeito. 4 anos aí que eu fiquei desse jeito, mas consegui ganhar 20 quilos por ano em média. Porra. Eu cheguei até 142 quilos, foi meu maior peso, de 56 até 142. Isso foi mais ou menos uns 6 anos, provavelmente. 6 a 5 anos e meio. Dali, eu decidi, quando eu cheguei a 142 quilos, decidi fazer minha primeira competição, então me preparei e subi no palco. Teve alguém que te chamou, que viu em você um talento, ou foi por conta própria? Bom, eu era um cara, assim, sou até hoje, muito reservado e sou uma pessoa muito tímida. Então, eu sempre fui um cara que morou ali na minha academia, era conhecido pelas pessoas do bairro, mas no esporte eu não era conhecido, porque era um cara que estava na caverna até então, né? Então, em 2016, eu comecei a competir, foi pela NABA. Lá eu fiz, no mesmo ano, fiz 5 competições. Estreante paulista, brasileiro, o mundial e o sul-americano. No primeiro campeonato eu fiquei em 5º lugar, só tinha 6 caras. Foi ruim, Eu não consegui chegar numa condição boa, porque como eu vim de muito peso, eu entrei no palco com 109 quilos, mas não estava numa condição adequada para uma competição de fisiculturismo, no caso. No segundo campeonato, depois de um mês, eu já fiquei em segundo contra os mesmos caras. Depois eu fui pro brasileiro, só perdi pro cara que foi campeão mundial, no final das contas, porque depois foi o mundial, ele foi campeão mundial, eu fiquei em 4º lugar. E eu fiquei sabendo, esse meu amigo, o Jefferson, que foi campeão mundial, que ele ia no sul-americano. Falei, eu vou lá enfrentar ele, novamente, não vou desistir. E fui campeão sul-americano em cima dele, campeão mundial. E aí eu fechei meu ano. Ali eu comecei a ficar conhecido, as pessoas já me reconheceram ali, de certa forma, mas não trabalhava mediaticamente nada. Instagram era muito baixo, YouTube nem pensar. Foi aí que eu comecei a procurar isso, porque eu percebo que hoje em dia não adianta só você ser um atleta com títulos ou um atleta com um shape muito bom. Hoje as empresas, e eu creio que todo mundo requer muito das pessoas, então ainda mais dos atletas. Então o cara tem que ser um atleta bom, ele tem que ser um cara mediaticamente bom, e ele tem que ter um conceito. Não é só ser conhecido na mídia, tem 1 milhão de seguidor. Tudo bem, mas qual é o seu respeito dessas pessoas que te seguem, entendeu? Isso também influencia muito. Então eu comecei a trabalhar mais isso também. Aí eu comecei a trabalhar com o Toguro também, conheci o Japa, né, primeiramente, que me ajudou muito. Japa Morfo? Sim, foi o primeiro cara que me ajudou mediaticamente a me levantar. Ele é da Zona Norte, né, Ale? Ele mora no Heliópolis. Mas não? O Japa Morfo não era tipo Tremembé, alguma coisa assim pra frente? Mora no Heliópolis. Mora lá há muito tempo. Não sei, cismei com isso. Não, mas é do Heliópolis. Você que é da Zona Norte, por isso que você... Sim, o Ale, mas eu achei que ele fosse de lá. Bom, dali... Dei uma cortada em você, okay, né? Tá tranquilo. Dali eu 2016, isso foi meus 5 campeonatos. Depois eu fui para a FBB, comecei a competir na FBB, não tive nenhum título de expressão. Acho que eu fui só campeão de uma Copa que teve na Praia Grande, disputei 3 campeonatos. E aí eu decidi em 2018 competir na Classic Physique, que era uma categoria que estava entrando, né? Assim, basicamente, no Mister Olímpia, na IFBB, na NPC. Falei, eu acho que dá para eu ir ali sim. Eu vou ter que descer um pouco de peso, porque eu era open, mas eu já tinha competido com 109 quilos, minha primeira competição. E na Classic Physique eu já entrava com 101 quilos praticamente. Então não era muita coisa. Fui para os Estados Unidos. Tinha essa intenção dentro da minha cabeça, não achei realmente que iria se concretizar, mas ali eu aprendi qual é o valor de você visualizar o seu objetivo e acreditar, ter fé, que realmente acontece se você for persistente, correr atrás, com certeza. Fui campeão do Mister Olímpia, lá em Las Vegas. Depois voltei para o Brasil, morei 8 anos lá nos Estados Unidos. Foi sua estreia na Classic, então, que você já ganhou? Já fui campeão do Las Vegas, aí ganhei o Procard ali. Depois de 2018... Como eu disse, quando eu estava no Brasil, eu já era um cara que não tinha muita condição financeira. Por mais que eu tinha uma academia, ainda muito eu derrapava porque eu investia muito em mim mesmo. Eu não tinha um patrocinador, né? Então eu vendi a academia muito mais barato do que eu comprei. Na verdade, pela metade do valor que eu comprei. Só que eu decidi que eu iria ficar solto, porque trabalhando na academia e vivendo na academia eu não conseguia ter liberdade, de certa forma. Bom,
Dali, quando eu decidi ir para os Estados Unidos, vim de academia, decidi ir para os Estados Unidos, deixei tudo que eu tinha aqui no Brasil com amigos, não tinha muita coisa. Fui para lá e eu tinha aquela ideia de American Dream, sabe? De que você chega lá nos Estados Unidos, pô, vai estar mil maravilha, vai ser da hora. Realmente é um país mais estruturado, com certeza, mas eu também lá eu tive uma lição muito importante de vida. Você falava inglês? Você tinha alguma... Não, pouco, tipo Tinha algum amigo morando lá? Não, mas eu estava em Miami, então lá é muito espanhol. Então eu comecei a desenvolver o espanhol ali. E o inglês, o básico, porque quase não conversava com pessoas americanas. Era sempre mais venezuelano, colombiano, argentino, brasileiros. Muita pessoa em Miami assim. Passou um tempo lá, eu decidi. Eu percebi que realmente não é só a estrutura e o dinheiro em si, mas não é onde você está, mas é como você está dentro de si. Isso é o mais importante. E isso foi uma lição que eu aprendi lá nos Estados Unidos. E eu decidi, tinha a intuição de que eu teria que voltar aqui para o Brasil para galgar novos objetivos. E assim eu vim em final de 2018 ou começo de 2019. Passei por muitas dificuldades, tanto que eu voltei com uma mão na frente e outra atrás, praticamente. Então, fiquei morando um tempo com o Superman, um amigo meu. Depois, morei num porão do lado de uma academia. Com depois... o Batman, não foi? Oi? Não, desculpa. Foi o Superman, o Batman é quase igual. Tudo... Oi, tinha no Batman? Não tinha. Dali eu peguei, fui... morei num porão do lado de uma academia, que o Pinduca me ajudou. Depois disso, eu fui morar numa comunidade. E ali eu comecei a construir minha casa. Eu adquiri um terreno, né? De certa forma. E fui trabalhando nisso. E hoje estou aqui, praticamente resumindo. Quando você morou nessa comunidade, que você conta a história que roubaram os seus espelhos, né? Sim, roubaram um espelho grande meu, verdade. Eu vi isso aí em algum programa, que era o Isso, espelho que você fazia pose, né? É verdade. Eu tinha ainda eu tenho ele, porque eu recuperei. Eu quero saber a história. Deu uma treta isso daí. Mas o que aconteceu? Eu estava morando lá, eu fiquei 1 ano morando na comunidade, mas aonde eu morava era bem no centro do tráfico, entendeu? Então tudo que acontecia da comunidade era bem ali. E tudo bem, eu fui jogado lá por uma opção de Deus, mas nunca aconteceu nada comigo, porque eu creio que, assim, cada um vive a sua vida, sabe? Quem faz crime tá ali do seu lado, e eu tava ali com outros objetivos, e eu creio que todo mundo me respeitava por isso. Sempre fui muito batalhador. E quando eu saí de lá, na verdade eu conheci a Marcela, que hoje é minha mulher, e a gente foi morar ali no Heliópolis, que é do lado da casa do Japa. E quando eu saí, eu levei tudo, mas eu deixei o espelho, que era muito grande, né? Não tinha como levar. Passou uns 5 dias, me ligou uma pessoa e falou assim, um cara que estava cuidando lá da casa, e eu falei, o espelho, deixa guardado o espelho para mim. Ele falou, não, seu espelho não está aqui. Eu falei, como? Um espelho de 2 metros de altura por 1,50 de largura, como é que vai sumir um negócio desse se eu deixei tudo trancado? Mas os caras conseguiu quebrar o cadeado, conseguiu levar pela janela o espelho, né? Bom, eu fui lá e resolvi isso rapidamente. O cara não ia muito longe com o espelho ali na comunidade, ainda mais carregando nas costas isso, né? Dali eu peguei e hoje estou com o meu espelho novamente. Estamos vivendo felizes. Esse cara passa bem? Como que ele Olha... Não sei. Não, deu um problema pra ele, tanto que eu não sei se ele tá vivo ou não, mas na comunidade ele não aparece mais. Nunca mais vi ele. Tá certo. A marmita também, você conseguiu um acordo na época que você comia aquela marmita? Não foi? Quando eu morava na academia, com certeza, sim. Como eu não tinha uma condição de fazer uma comida ali, eu tinha um bar ali do lado, que era bem próximo, creio que uns 50 metros da academia, mas era um bar bem boteco, assim, bem comida suja mesmo, de tiozinho mesmo. Jogo do bicho, sabe? Que tem Típico boteco. os bolovos, bacon, aqueles torresminhos, essas coisas. Só que eu falei, aqui é o único lugar que é um restaurante, né? Mais parecido com um restaurante. Falei com o cara, tem como você me ajudar? Eu moro aqui na academia, você me faz um prato por dia, eu venho como, né? Aí ele falou, faz o seguinte, pega uma Tupperware, você escolher uma cumbuca, aí você traz aqui, eu encho ela pra você e você paga. Na época era barato, era R$9 por dia, muito barato. Hoje em dia, acho que não dá nem pra comprar o arroz com isso. Eu fiquei pensando no tamanho da cumbuca. Deve ter pegado a maior cumbuca possível, né? Era assim, ó. Era assim, dava... Eu já cheguei a pesar, eu acho que dava 3 quilos e pouco de comida, mas muito era arroz, um pouco de feijão e uma misturinha pequena, né? Porque senão ele ia falir, se ele colocasse mistura mesmo, né? E aí eu pegava esse prato de comida e eu ficava o dia inteiro com isso daí. Eu ficava comendo, aí eu tampava. Aí eu lá, comia de novo, tampava até a noite. Aí à noite eu ia lá, bebia uma caixa de leite,
tomava albumina, nossa, eu ficava podre, né? Nossa, devia, o bagulho Nossa, devia ficar eu, louco mesmo, né? eu era bem rústico mesmo. Eu pegava assim 1 litro de leite, eu só cortava assim, eu já bebia tudo leite assim, ó, de uma vez. Antes eu era uma pessoa muito primitiva em relação ao fisiculturismo, porque eu só pensava em números. Por exemplo, eu só pensava em macros, proteína, gordura e carboidrato. Eu só pensava em calorias. Hoje eu tenho uma visão muito mais ampla sobre isso. Então eu vejo qual é a digestibilidade do alimento, quais são as vitaminas, quais são a questão de você misturar um alimento com outro, a bioquímica dos alimentos. Eu tenho uma visão muito mais complexa de alimentação. Eu creio que isso fez meu shape evoluir bastante. Minha saúde também, consequentemente. Porque nessa época eu já não estava muito bem da saúde. E ó, que eu nem tomava nenhum tipo de recurso ergogênico. Para falar a verdade, eu tomava pouquíssima coisa já em 2016. Todo esse ganho de peso inicial que você teve foi só dieta e treino, então? Não, eu creio que eu cheguei até os 120 natural. Foi 120 quilos natural, depois eu comecei a tomar alguma coisa para ajudar, né, nesse aspecto. Mas bastante do meu peso, creio que aí, se a gente for colocar 60 quilos praticamente, foi natural. Foi os 3 primeiros anos aí, 20 quilos por ano.